Olá, meu nome é Andrina, sou aluna do curso de Teologia da Unicesumar e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o tema de utilização desmedida das redes sociais e o impacto que essas redes sociais, né, esse consumo excessivo vem impactando as famílias, vem impactando os indivíduos na sua vida, no seu dia a dia. Hoje é muito comum a gente deixar as crianças estarem utilizando o celular, né? Os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes já possuem uma conta nas redes sociais, seja Instagram, seja Facebook, ou seja TikTok, né? Que é a modinha do momento. E aí a gente vê muitas crianças dançando músicas do momento, que a letra é de cunho sexual e elas estão lá dançando sem entender o que elas estão dançando. A erotização, a exposição dos nossos filhos no risco até de ser vítimas de pedofilia. As pessoas que utilizam as redes sociais para agredir as outras pessoas, as pessoas que usam as redes sociais para gerar uma manada que não pensa, porque os jovens hoje, as últimas gerações, né, que diante da tecnologia evoluída, diferente da minha geração, que tem tudo muito fácil, a informação muito rápida. Então, quando tem tudo isso, acaba que eles são muito imediatistas, são muito impacientes, eles não têm, são muito ansiosos, a necessidade de vender um perfil na rede social, uma vida que não é a sua, que gera uma ansiedade, que gera uma depressão, que gera um sentimento de injustiça. Os influenciadores digitais que estão ali, a grande maioria no intuito de ter seguidores para gerar renda, enquanto os que estão consumindo, eles não têm uma base. As crianças vão simplesmente consumindo esse tipo de conteúdo porque os pais não acompanham. Então, qual a importância da gente levantar o tema na nossa igreja, na nossa comunidade, com relação ao uso desmedido das redes sociais, da exposição dos nossos jovens e crianças que estão em formação, ou até mesmo da gente adulto, que se não se perceber, a gente perde tempo de utilidade só, né, nas redes sociais recreativas e deixamos de fazer muitas coisas. Quantas e quantas vezes a gente leva o celular para o banheiro, passa mais tempo do que o necessário, o tempo que a gente poderia estar fazendo um devocional, se aprofundando na palavra, escutando o próximo, estudando, tendo um momento de lazer com a nossa família, de estar sentado à mesa, de procurar saber como é que está o pai, a mãe, o filho, o amigo. Simplesmente a gente só passa o tempo em passar a tela e consumir aquilo que o Instagram ou o TikTok ou o Facebook entendeu pelo nosso utilização do dia a dia, que é o tipo de coisa que a gente gosta de consumir. Além de estar estimulando a utilização das redes sociais como uma forma de venda, né? Então, será que a gente está permitindo que tanto a gente quanto os nossos filhos, eles utilizem as redes sociais de forma adequada, né? Como será que eles estão sendo impactados? Será que eles estão expostos? Será que eles estão vulneráveis? Será que eles estão respeitando a faixa etária? Será que as pessoas que eles estão convivendo e eles estão consumindo ali, o que está sendo implantado na mente das nossas crianças? As redes sociais estão sendo um meio de utilização do inimigo. E isso vem interferindo nas crianças, isso vem interferindo no jovem, no adulto. É através dele, com a pornografia muito facilitada, as músicas indevidas, até a porta para uma infidelidade. Tem N motivos que o inimigo está entrando e operando. Mas aí eu venho sustentar a necessidade, principalmente dos pais, de acompanhar os seus filhos, de educar, de basear na palavra, de se aperceber de que Jesus vem, o tempo está passando, as coisas estão se concretizando. Quantas pessoas, por causa de haters que têm um prazer de agredir o próximo, estão se suicidando, né? O amor ao próximo, as pessoas não têm respeito uns aos outros. Então, assim,
os valores, os princípios cristãos, os valores que Jesus nos ensinou na palavra, eles não são praticados nas redes sociais. Assim, é muito ódio gratuito, é muita coisa ruim que acontece e a gente tem uma porta aberta por esse mesmo material que eu estou utilizando agora para gravar esse vídeo. Então, para os pais, para os conselheiros, eu sugiro que a gente observe mais e comece a trabalhar na nossa comunidade. Como está sendo utilizado? Qual o tipo de frequência que as nossas crianças estão utilizando as redes sociais? E embasado na palavra, em Deuteronômio, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 6, o 6 e o 7 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Será que estamos ensinando as palavras para os nossos filhos? Será que estamos ensinando eles a amarem a Deus? Será que a gente está ensinando eles a exercer o papel de discípulo diante do nosso chamado, junto à nossa comunidade, no nosso dia a dia? Eu, como adulto responsável, será que eu estou refletindo o brilho de Cristo e aquilo que Ele me convidou a ser, discípulo? Qual é o exemplo que eu estou levando? Será que as pessoas elas veem a minha atitude diferente e querem se aproximar de mim porque querem mais daquilo que eu estou demonstrando, né? E isso é através do amor ao próximo. Só porque o outro não tem a mesma opinião que a minha, eu não devo escutar, eu devo agredir, eu devo excluir? Eu devo impor a minha vontade porque ele não acredita em mim? Não é muito mais passível? Jesus, ele é manso e humilde e ele bate na porta para entrar nos corações. Por que que eu, como cristão, quero impor a minha ideologia, a minha fé para você? Eu tenho que exercer um exemplo, porque quando a gente aceita o evangelho, a gente se torna nova criatura. E é se tornando nova criatura que a gente consegue, através da operação do Espírito Santo, convidar com que as pessoas tenham curiosidade para conhecer aquilo que domina e rege a minha vida. E é através do amor. Primeiro, o amor de Deus, né? Que está em Marcos 12, 30 e o 31. Entendeu? Que o amor de Deus tem que estar acima de tudo e que a gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo. Eu não posso excluir o meu próximo, porque eu não gosto de fulano. Não é só aquelas pessoas que têm uma proximidade comigo, mas é de um modo geral. Amar aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos batem, que nos amaldiçoam. Então é exercendo esse papel que a gente vai conseguir replicar para os nossos filhos e assim vai se passando e a gente vai alcançando as pessoas. Com relação à ansiedade e à depressão que as redes sociais ocasionam por causa da comparação, a gente é único. A gente foi escolhido desde o nosso ventre. Então a gente tem que ensinar essas pessoas que Jesus, ele tem um fardo leve, que ele é manso, ele é humilde, e que a gente tem que buscar primeiro as coisas do alto e a justiça, e as demais coisas nos vão ser acrescentadas. Deus, ele cuida da gente, Deus, ele cuida de nós, Deus, ele tem zelo, Deus, ele tem ciúme, ele está conosco, ele nos sustenta. Embora a gente não olhe para a direita e olhe para a esquerda e não consegue entender, não consegue achar uma solução, Deus, ele tem a solução. Aquilo que a gente está passando é porque a gente precisa passar em determinados momentos para a gente amadurecer e a gente crescer. Porque Deus, ele permite algumas coisas nas nossas vidas para fazer com que a gente amadureça. Então a gente tem que ter fé que o Senhor, ele pode todas as coisas. E lá em Filipenses 4, 6 e 8 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Né? O fardo de Jesus, ele não nos fadiga. O fardo de Jesus, ele não nos incomoda, não nos sobrecarrega, ao contrário, o fardo de Jesus é leve. Não pegue as coisas, a bagagem do mundo e se desespere. Jesus, ele é leve, ele é manso, ele é humilde, ele nos ama. E é o amor de Cristo que a gente tem que sustentar. O amor, a disciplina, o respeito. O amor, ele é paciente, ele é longânimo, ele é benigno. E ele tem que ser propagado. Menos julgamento. Jesus, ele diz pra gente não julgar, para não ser julgado. Que a gente tem que amar e é isso que a gente tem que fazer. A base de tudo é o amor. A base do evangelho é o amor.
E foi o sacrifício na cruz que nos amou.